O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 26 de janeiro. Biden suspende as aprovações de exportação de gás natural liquefeito. Bem, essa proibição teoricamente foi por pressão, né, de grupos ambientais, inclusive, né, que isso envolveria novos projetos de exploração de gás natural. Porém, mesmo que você queira considerar isso, tem uma questão estratégica por trás, que é, com a guerra na Ucrânia, né, e com a invasão da Ucrânia pela Rússia, melhor dizendo, né, e as consequentes sanções contra a Rússia, a Europa, especialmente, né, ela não chegou a ficar dependente, né, mas uma das promessas de substituição, né, seria de gás natural liquefeito exportado pelos Estados Unidos, né? E agora, com essa suspensão de exportações e com a situação no Golfo de Aden, né, que prejudica a chegada de gás natural liquefeito, especialmente vindo do Catar, porque, vamos lembrar, Estados Unidos e Catar mandam gás natural liquefeito para a Europa por navio, não é por gasoduto. Isso deixa, inclusive, mais caro. Então, essa suspensão desses projetos de exportação gera muita preocupação do outro lado do Atlântico, na Europa. Então, o governo Biden, muito provavelmente está usando o discurso ambiental para o bom e velho protecionismo. Tá? Para falar, olha só, vamos ficar aqui com gás aqui, né, para desenvolver outros projetos econômicos. E a Europa, putz, né, que coisa, né? Ah, nossa, né, que coisa. Passando por outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, nesse final de semana teremos a primária democrata na Carolina do Sul. Tá? O Biden vai ganhar, certamente, porém o Biden tem feito uma campanha relativamente forte, tá? No estado. Por quê? Porque o establishment democrata vê a primária da Carolina do Sul como um termômetro, né, do engajamento do eleitorado afro-americano com a campanha do Biden. Tá? Lembrando, a Carolina do Sul tem cerca de 1/4 da sua população identificada como negra, né, um legado, né, do período escravista, e desse grupo, 78%, especula-se que cerca de 78% dessas pessoas votaram a favor do Biden na última eleição. Né? E aí entra uma coisa que é importante lembrar. Teve um ouvinte nosso que perguntou no Twitter esses dias. Tá? Ele falou assim, poxa, Felipe, vocês falam que o Biden está perdendo apoio, mas ele está perdendo apoio para o Trump? Esses eleitores vão migrar para o Trump? Não, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. É comum, né? Comum não, né? Mas é histórico você ter eleições com um pouco mais de metade do eleitorado participando. Então, até porque as eleições são em dias úteis. Era uma terça-feira. E não tem liberação no trabalho, enfim, tem várias barreiras econômicas, né? Exatamente, tem barreiras pro voto do pobre, não é pro pobre votar, né? Porque é toda terça-feira, né? É a terça-feira medida ali, né? O Thanksgiving é depois das eleições e tal. Mas a origem disso é uma sociedade escravocrata e aristocrática, e foi mantido. Né? Então, E até meados dos anos 60 tinha um recorte racial. Isso, então essa sua lembrança foi muito importante, Matias. Então, ou seja, a pessoa, para ela, se ela não tiver muito disposta a ir votar, ela pode simplesmente não ir votar, porque ela vai ter as tarefas de casa, vai ter o trabalho, tem a roupa para lavar, tem o jantar para fazer, ou tem, sei lá, enfim. Ou então ela pode ficar em casa jogando videogame. O fato é, o Biden tem perdido apoio em demografias essenciais.
É claro que tudo isso que a gente está falando são alguns meses, mais de um semestre antes da eleição. Pode ser que na hora esses eleitores falem, putz, não, o Trump é muito pior, vamos votar, não tem jeito. Pode ser que aconteça isso. Mas então o Biden tem feito essa campanha na Carolina do Sul, mesmo ele sendo, né, o vencedor já, para ser um termômetro do engajamento desse eleitorado com a campanha dele. Já o provável candidato republicano, né, o Donald Trump, foi condenado a pagar 83 milhões de dólares. A jornalista Jean Carroll, né, que acusa o Donald Trump tanto de violência sexual na década de 1990, quanto por difamação. A essa jornalista, que o Donald Trump se referiu uma vez na campanha da primeira eleição dele, quando ele disse, não estupraria ela não faz meu tipo. Né? Da sentença, 65 milhões de dólares são os punitive damages, né? Os danos punitivos, ou seja, a indenização educativa, né? Que é para você não fazer de novo, que é algo que virtualmente não existe no Brasil, né? Especialmente devido ao judiciário brasileiro. Né? Então, olhem só, o Donald Trump vai pagar 83 milhões de dólares a uma pessoa. Tudo bem, ele é bilionário, então a indenização, entre aspas, cabe no orçamento dele. Né? Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos indenizações por Brumadinho que estão na casa de milhares de reais, dezenas de milhares de reais. Sabe? Eu já fiz um fio no Twitter sobre isso. Esse caráter indenizatório no Brasil é ridículo. Esse aspecto do caráter indenizatório no Brasil é ridículo. É uma consequência, né, de uma pressão muito forte, inclusive, de setores econômicos muito poderosos e muito fortes no judiciário, ou uma pressão em alguns setores do judiciário, né, vamos colocar assim, né, em apenas alguns setores, ou então às vezes relações, né, familiares, inclusive, envolvendo alguns setores do judiciário e alguns setores empresariais, que faz com que muitas vezes o crime no Brasil compense. Né? Só que muitas vezes se fala, o crime no Brasil compensa pensando no cara ferrado na vida que é preso com 2 gramas de maconha, né, com 5 gramas de maconha prensada. E né, você vê uma situação como o Brumadinho, que deveria ser assim, uma situação que deveria gerar indenizações extremamente volumosas, inclusive como punitive damages. Tá? E antes que alguém me acuse de hipocrisia, eu nunca me disse antipunitivista. Tá? Até tenho amigos que são. Eu? Não, nesse caso eu sou. Mas hipócrita! 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 Enfim, sou a favor da obra menos conhecida do Paulo Freire, A Pedagogia da Violência. Brincadeiras à parte, enfim, o Donald Trump foi condenado, porém isso provavelmente não vai afetar a campanha dele, né, como não afetou da outra vez. A outra questão é que a Taylor Swift, que o Matias me corrigiu aqui, né? A Taylor Swift nasceu na Pensilvânia, mas ela se mudou adolescente para o Tennessee, devido ao interesse dela na música country e tudo mais. Ela deu declarações, né, criticando ali, não especificamente o Donald Trump, né, mas digamos assim, ela criticou o pensamento trumpista, digamos, né, colocando dessa maneira. E já começaram aqui, né, que a campanha do Donald Trump teria colocado a Taylor Swift como alvo número 1, né, da sua campanha. Já começaram, inclusive, teorias da conspiração, né, envolvendo o Super Bowl, porque o Super Bowl vai ser disputado pelo Kansas City Chiefs, que tem o Travis Kelce, que atualmente está namorando, né, a Taylor Swift. Enfim, mas assim, é importante mencionar que a Taylor Swift, em nenhum momento ela falou, olha só, vou votar para o Joe Biden, mas o medo da campanha do Trump é que a Taylor Swift engaje os jovens em votarem pelo Biden. Então botaram a Taylor Swift como alvo número 1, e algo me diz que isso vai dar muito ruim, sabe? E, cara, experimenta fazer um tweet crítico a Taylor Swift. Eu nunca fiz isso porque eu tenho amor à vida. Entendeu? Eles são. As Swifts são. Quando elas querem, elas são piores que a máfia. Entendeu? Elas se organizam para causas importantes, para causas boas. Mas vamos pegar esse corte aí, você tá fudido. Já. Eu falei quando elas querem. Quando elas querem.
Entendeu? Enfim, durante um tempo, por exemplo, você não poderia... Swift Mafia, olha só. É o nome de fã-clube esse. Em Nova Jersey. Durante o tempo, por exemplo, você não poderia fazer uma crítica a Juliette no Twitter. Né? Hoje em dia já deu uma diminuída nisso. Mas a Taylor Swift é um fenômeno mundial. Então o Donald Trump, eu acho que ele está caminhando no caminho errado. Né? A Taylor Swift vai decidir a campanha. Outra notícia, meu caro Matias, que eu achei muito interessante, inclusive compartilhei lá no meu Instagram. A Califórnia reinstaurou a obrigação de aulas de caligrafia até o 7º ano escolar. Tá? Você lembra do caderno de caligrafia? Era o inferno. Eu tinha pavor. Eu odeio letra cursiva até hoje por conta disso. Então, a minha letra é muito feia. Eu tuitei dizendo que eu provavelmente sou burro justamente por isso. Mas por quê? A Califórnia reinstaurou isso porque atestaram tanto pedagogos quanto neurocientistas que as crianças, o desenvolvimento do cerebral, o desenvolvimento da aprendizagem com a escrita à mão é mais aprimorado do que com modelos digitais, inclusive. Né? Então, reinstauraram isso. Como diria o Felipe Grimaldi, esmero e manualidade. Olha, cara, eu coloquei isso no Instagram também. Nos últimos 13 anos, eu não escrevi mais do que um bilhete curto com a mão. E olha que um dos meus modos de ganhar a vida é escrevendo. Mas eu não sei mais escrever à mão. Eu não sei mais. É bizarro. Enfim, é a dependência da tecnologia, cara. É profundo. Pois cara. É profundo. É profundo, cara. Mas enfim. É profundo que nem um filme do Quentin Tarantino. Mas os nossos ouvintes do Nordeste não conhecem Quentin Tarantino. Você não pegou a referência? Eu peguei. Tá. Captei vossa mensagem. Não sou eu que estou falando isso, tá, gente? Só para deixar claro. Para quem não sabe, continue sem saber. Vocês estão melhores assim. Pois é. Brincadeiras à parte, a gente tem que passar por uma notícia bizarra, né? A gente está indo pela ordem cronológica, já que ontem, dia 31, né, nas primeiras horas do dia, a polícia da Pensilvânia prendeu um cara chamado Justin Mon. Eu tuitei sobre isso na hora, inclusive, que foi muito bizarro. O Justin Mon, ele matou o seu próprio pai. Ele é aposentado, né, mas ele era um funcionário público federal. Ele matou o próprio pai, exibiu a cabeça do pai num vídeo, pedindo para que as pessoas se levantem pela verdadeira América contra a tirania de Joe Biden e matem todos os funcionários federais. Novamente, aquele papo de antipunitivismo fica difícil. Pois é. E o detalhe, meu caro Matias, é que o vídeo... E claro, antes que alguém venha pentelhar a gente, isso aqui a gente tá falando de umas notícias no bloco de giro de notícias. Antes que alguém mande um textão sobre punitivismo, antipunitivismo, mande Foucault, entendeu? Alguma coisa assim, mande um vídeo ensaio de 48 minutos, entendeu? Que eu não vou ver, sabe? Então é isso, tá? Sossego. Mas voltando, o vídeo ficou no ar por 6 horas, tá? Antes do YouTube tirar. E aqui falando, na minha experiência no Nerdologia, experimenta você subir um vídeo de história, falando sobre algum período sensível, né, da história, se você não corre o risco de ter o vídeo retirado assim em 15 minutos. E o seu canal bloqueado. Um vídeo de o cara mostra a cabeça do pai, ficou 6 horas no ar. 6 horas. E finalmente, sobre Estados Unidos, um grupo de exploradores, né, um grupo de mapeadores do leito do mar, melhor dizendo, anunciou essa semana que encontraram no Pacífico os destroços do que pode ser o avião da Amelia Earhart. Né? A Amelia Earhart, que foi uma das primeiras aviadoras mulheres, né? Ela era uma ativista feminista, né? Ela foi a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico e ela desapareceu em 1937 no Oceano Pacífico durante um voo de circunnavegação. Né? Inclusive, recentemente,
Isso não é jabá, tá, gente? Mas recentemente a Lego lançou um tributo a ela, né? O avião dela, enfim, acho que era como se você fizesse compras a partir de X dólares, você ganhava e tal. E encontraram o que acreditam que podem ser os destroços do avião dela. Lembrando que assim, o sumiço dela é um enigma até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Notícia do domingo passado, dia 28 de janeiro. Níger, Mali e Burkina Faso se retiram de bloco econômico. Os 3 países se retiraram da CEDEAO, da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Né? Lembrando que o bloco impôs sanções contra os 3 países devido aos golpes militares. Os 3 países também estariam articulando, né, uma missão estabilizadora, né, uma missão militar para eventualmente... intervir especialmente no caso do Níger. Lembrando que a gente fala bastante dos países africanos aqui no programa, nós temos vários programas, né, em que falamos do Níger, do Mali, de Burkina Faso, do Gabão. Né, o nosso programa do Gabão foi um dos programas mais ouvidos de 2023. Tá? E essa decisão conjunta, né, foi anunciada pelos 3 governos, afirmando que o bloco, né, se afastou dos seus ideais e do espírito pan-africano e se tornou uma ferramenta de intervenção e falhou em ajudar esses estados na luta contra o terrorismo. Tá? Lembrando que, né, a situação dos 3 países, mas especialmente de Mali e Burkina Faso, está ligada a insurgências terroristas ligadas à Al-Qaeda na região do Sahel. Também no continente africano, neste último final de semana, 52 pessoas morrem em confrontos em região rica em petróleo do Sudão. Quando a gente fala do Sudão, a gente não especificou o Sudão. Por quê? Porque estamos falando da região de Abyei, que é uma região que hoje é administrada em condomínio, tanto pelo Sudão quanto pelo Sudão do Sul. Tá? É uma região reivindicada, inclusive, pelos 2 países e onde a fronteira final ainda não foi completamente estabelecida. E, além dessa disputa entre os 2 países e do fato de ser uma região com poços de petróleo, você tem também um caráter étnico nessas disputas, tá? Envolvendo especialmente a população Dinka, né? Que é um povo nilótico, né? Que habita a região. Tá? E que hoje, a maioria deles vive no Sudão do Sul, tá? Inclusive parte deles, parte dessa população foi perseguida, né, durante a guerra de independência do Sudão do Sul. Para os nossos ouvintes que gostem de basquete, né, tem 3 pessoas da etnia Dinka que você talvez conheça. Né? Um deles é o Luol Deng, que jogou no Chicago Bulls e que jogou pela seleção britânica de basquete e que é um dos principais mantenedores, né, do basquete no Sudão do Sul. Né? Ele literalmente bancou, né, a seleção de basquete do Sudão do Sul para disputar campeonatos. O Manu Tibou, né, que é um dos, né, é o jogador mais... Um dos, né? Ele e o Jorge Mureşan. O Mureşan. Que é romeno. O Manu Tibou, né, que é conhecido porque ele teve mais tocos do que pontos, né, justamente. E o filho dele. Exatamente, o filho dele, né, que atualmente joga no Phoenix Suns, né, o Bol Bol. Né? Então, são 3 pessoas desse grupo que alguns nossos ouvintes podem conhecer. E fechando esse último bloco, notícia da segunda-feira passada, dia 29 de janeiro. Japão não exigirá mais disquetes para envio de alguns documentos oficiais. Eu nem sabia que existiam ainda. Pois é, a gente falou tanto de disquete nos últimos programas, e aí eu vi essa notícia no portal Engadget e não pude deixar de colocar no roteiro, né? Porque, olha só... Aliás, belo trocadilho, Engadget, hein? Engadget. É. Engage com gadget. Pois é.
Eu vi num livro. O que acontece? Algumas agências, instituições do Ministério de Economia, Comércio e Indústria do Japão ainda requisitavam que documentos fossem fornecidos em alguma mídia física, sejam disquetes ou CDs. Tá? Em 2022, o governo japonês anunciou que iria começar um phase-out, né, dessa requisitação, desse requisito, melhor dizendo, e isso começou agora, nesse início de 2024. Tá? Então, para 34 procedimentos, tá? Nesse departamento, você não precisará mais apresentar o disquete ou CD-ROM com uma cópia daquele documento. Né? Você vai poder enviar o documento, por exemplo, por e-mail. Olha só. Né? Só que tem uma outra coisa, Matias. Segundo o governo japonês, são 1.900 protocolos no total que ainda exigem disquetes, CD-ROMs ou mini-disques. Tá? Então, pouco a pouco, eles vão abolindo isso. E tem uma outra coisa muito curiosa mencionada por essa matéria, que é o último fabricante, né, o último lote novo de disquetes no Japão foi em 2011. Tá? Então, assim, lembrando, um disquete hoje, ele não cabe nenhuma foto direito. Tá? O disquete cabia 1.44 mega. Né? Então tá aí, o Japão, né, um país tão, né, avançado tecnologicamente, digital, os robôs e tal, ainda tá usando lá o disquete. Imagina quando eles descobrirem o Pix. Outras notícias japonesas, meu caro Matias. Uma delas, essa semana, vai virar um documentário, certeza. Tá? Em 2 anos vai estar na Netflix. Mas o que aconteceu? Na última terça-feira, tá? Foi publicada a notícia de que um homem que estava internado num hospital em Tóquio, tá? Para o tratamento de uma doença terminal, era um idoso, tá? Ele estava em tratamento de um estágio terminal de câncer de estômago, veio a falecer. Por que isso virou uma notícia? O nome desse homem era Satoshi Kirishima, tá? E ele, no dia antes de morrer, ele disse a parte do staff médico que estava atendendo ele ali, enfermeiros ou enfermeiras, né, que ele foi um dos responsáveis pelo ataque à bomba em 1974, à sede da Mitsubishi Heavy Industries em Tóquio, que foi reivindicado por um grupo armado que era a Frente Armada da Ásia Oriental Anti-Japonesa, que era um grupo anarquista de esquerda radical da Guerra Fria, que era contra o imperialismo japonês, contra o capitalismo e pretendia realizar atentados, né, contra instituições ligadas ou ao Estado japonês ou ao capitalismo japonês. Esse grupo ele depois foi parcialmente absorvido pelo Exército Vermelho Japonês, que era uma organização comunista, né, e que agiu durante, né, algumas décadas durante a Guerra Fria. Tanto eu quanto o Matias, a gente já falou aqui, a gente lembra para algumas pessoas que o Japão tem um movimento comunista muito forte, até hoje. Né? Pois bem, esse homem falou que ele foi um dos responsáveis por esse ataque à bomba, que deixou 8 pessoas mortas e mais de 370 pessoas feridas. Tá? Ele talvez tenha feito essa confissão por culpa, enfim, não dá para saber. O fato é que a polícia está investigando, né, agora se ele seria realmente essa pessoa, incluindo a análise de DNA, tá, dele com amostras que foram encontradas lá nos anos 70, tá, no local da explosão. Outra notícia japonesa, meu caro Matias, é que o ex-primeiro-ministro, o Aso Taro, que hoje tem 83 anos de idade, ele é o vice-presidente, né, do Partido Democrático Liberal, que é o partido conservador japonês. Ele foi gravado essa semana
fazendo diversos comentários sexistas, né, sobre a ministra de Relações Exteriores, a Kamikawa Yoko. Tá? E isso é mais uma crise, né, dentro do Partido Liberal Democrático. E aí alguns dos nossos ouvintes, a gente vai inclusive repercutir aqui nesse contexto uma notícia do último dia 19 de janeiro, porque alguns dos nossos ouvintes mandaram para a gente deixou passar, a gente pede desculpas, né, mas como todo, né, começo de ano a gente sempre fala que algumas coisas às vezes acabam passando, mas que as principais facções do Partido Liberal Democrático, né, decidiram pela autodissolução depois do escândalo de corrupção que a gente mencionou no final do ano passado e no início desse ano, que resultou inclusive em buscas dentro dos ministérios e tudo mais. Né? As facções, né, a gente no Brasil pensa facção, né, a gente liga sempre a algo criminoso, né, mas são os grupos que existem dentro de diversos partidos. Né, mesmo no Brasil, dentro de um partido grande, como por exemplo o PT, né, você vai ter diversos grupos. Né? Correntes, isso, exatamente. Né? O termo aqui no Brasil é chamado correntes. Então é isso, as facções desses partidos são mais ou menos como as correntes, embora eles sejam mais institucionalizados e tenham mais poder, inclusive, financeiro. Tá? Então, se o partido recebeu, vamos supor, sei lá, $1 milhão em doações naquele mês, em contribuições naquele mês, você tem as facções recebem fatias disso, tá? Então, mas é mais ou menos parecido com isso. E finalmente, meu caro Matias, a gente vai dar uma passada pela Coreia do Sul, né? Já que também temos aí um escândalo, né, de possível corrupção no país. Na verdade, não é nem um escândalo de corrupção, estão falando ali da separação, né, entre público e privado dentro do partido governista. Mas, Felipe, o atual primeiro-ministro não é o paladino anticorrupção? Ele, além de ser o atual presidente, você quer dizer, né? Ele, além de ser o paladino anticorrupção, o que acontece? A esposa dele, né, a primeira-dama da Coreia do Sul, a Kim Keon-hee, ela recebeu um presente de um pastor evangélico coreano, meio coreano, meio Estados Unidos. Né? O Choi Jae-young. É uma bolsa Dior que custa R$11 mil. Aí, assim, o dia que R$11 mil foram um escândalo no Brasil, no governo nacional. Acho que não é escândalo nem em governo municipal, né? Enfim, mas tá aí o registro. É uma bolsa Christian Dior que custa 3 milhões de won, cerca de R$11 mil. E, sei lá, eu consigo pensar várias coisas que dá pra fazer com R$11 mil que não seja comprar uma bolsa, né? Mas tudo bem. E tem aquela célebre citação, né, que é atribuída a Júlio César, né, que a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Mas o César tudo bem. Excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira, dia 29 de janeiro. Tribunal ordena a liquidação da China Evergrande. A China Evergrande, né, uma das maiores empresas da China, é uma das maiores construtoras, né, do mundo, e ela tem desde 2021, né, entrado em colapso. Em bom português é isso. No final do ano passado, né, a gente, não foi nem tão no final, né, mas a gente comentou que o grupo Evergrande pediu falência em Nova York e agora uma corte em Hong Kong ordenou a liquidação, né, ordenou não sei qual que seria o melhor termo, em inglês é liquidation. Enfim, foi ordenado por uma corte em Hong Kong. Se for executado, estão falando que é a maior falência de uma empresa chinesa no século XXI e também seria um sinal, né, de mudanças da postura do governo chinês em relação a essas grandes empresas, que durante muito tempo o governo chinês ia ao resgate, né, dessas grandes empresas. Vários governos fazem isso pelo mundo inteiro, né? Mas nesse caso específico, né, era uma política de Estado chinês, ou seja, seria
talvez o abandono dessa política de Estado, enfim. Também em relação a Hong Kong, começou essa semana, né, começaram, melhor dizendo, os procedimentos por uma nova lei de segurança, né, que na verdade vai emular a Lei de Segurança Nacional Chinesa, origem, né, de todos aqueles protestos, tudo isso que a gente, né, falou em programas anos atrás. Né, a gente teve 2 programas que Hong Kong foi a pauta principal. Também no começo da semana, ex-presidente Jacob Zuma é suspenso de seu partido na África do Sul. O Jacob Zuma, né, ex-presidente, foi suspenso do Congresso Nacional Africano, que é, né, o partido hoje é liderado pelo Cyril Ramaphosa, né, o atual presidente. Lembrando que, né, o sistema na África do Sul é esquisito, né, um presidencialismo parlamentarista. Né, o partido que tiver maioria no parlamento nomeia o presidente, e o presidente ele serve de chefe de governo e chefe de Estado. E essa suspensão, né, do Jacob Zuma, né, é por quê? Né, para evitar que ele seja candidato nas eleições desse ano, consiga se eleger deputado e consiga, então, imunidade perante os processos que ele está respondendo. E os processos que ele responde, né, além de eventuais crimes que ele tenha cometido, também fazem parte de uma disputa interna ao partido. Né? Hoje, cada um deles lidera grupos diferentes dentro do Congresso Nacional Africano. Então, também tem um componente de briga interna. Então, o partido suspendeu ele para ele não ser candidato. Se algum dos nossos ouvintes perguntar, ele não pode ser candidato por outro partido? Não sei dizer. Não sei se tem tempo legal para isso, tempo hábil para isso, não sei dizer. Somália lançou o seu primeiro programa comandado apenas por mulheres. Tá? Um coletivo, né, que já era presente, um coletivo feminino que já era presente nas redes sociais, chamado Bilan, agora também vai ter um programa na televisão, tá? Em que vão conversar sobre questões de cotidiano e também questões ligadas à participação de mulheres na política, e será o primeiro programa feminino na televisão somali. E finalmente, meu caro Matias, na Etiópia, o país recebeu da Itália, depois de praticamente 9 décadas de roubo, né, o primeiro avião da Etiópia. Tá? O avião havia sido batizado de Tisserrai, em nome da princesa filha do imperador Haile Selassie, né, o imperador Rastafari, inclusive. Né? Lembrando que o rastafarismo, né, da Jamaica tem ligação com o imperador da Etiópia. E o avião havia sido tomado pelas tropas italianas em 1936, depois da invasão, né, italiana da Etiópia. E a Etiópia agora recebeu de volta a máquina, né, é um avião vermelho, né, um monoplano, que foi construído em 1935 por engenheiros etíopes com uma assessoria técnica alemã. Notícia da quarta-feira, dia 31 de janeiro. Myanmar entrega oficiais apoiados pela junta militar à China por caso de fraude. Algum tempo atrás a gente falou, né, que a China estava exigindo a cooperação de Myanmar em casos de pessoas que eram até mesmo submetidas a regimes análogos à escravidão e participarem de fraude por fraude digital, fraude por celular. Então ligavam para números chineses, aplicavam golpes, todo esse tipo de coisa. Né? E né, eram verdadeiros call centers criminosos com pessoas submetidas a um trabalho forçado exploratório. E agora o governo de Myanmar extraditou 10 pessoas, tá, para a China, incluindo oficiais militares aliados da junta. Tá? Então, isso pode fazer parte de um eventual apoio chinês para a junta militar contra os rebeldes de Myanmar, ou eventualmente como parte, né, das negociações para um acordo final. Lembrando que, né, já tem uns 2, 3 meses que os rebeldes em Myanmar
estão, na falta de um português melhor, né, estão dando um pau nas forças de Mianmar. E ali perto, na Tailândia, a Suprema Corte afirmou que o partido Siga Adiante, né, o partido do PITA, não pode introduzir no legislativo pedidos de reforma da lei de lesa majestade. É sensacional. É o judiciário dizendo que o legislativo não pode legislar em proteção do executivo, né, e proteção dessa lei bizarra de lesa majestade da Tailândia. E por fim, abrindo o mês de fevereiro, notícia desta quinta-feira, dia 1º. Parlamento de Taiwan elege político pró-China como presidente. Então, o parlamento de Taiwan elegeu o Han Kuo-yu, que ele é do Kuomintang, né, o partido que hoje, né, embora seja, né, o partido nacionalista chinês, né, o partido da ditadura fascista do Chiang Kai-shek, ele, hoje, o Kuomintang é o partido que defende melhores relações com a China, né, defende a manutenção do status quo e é contra a ideia de uma independência de Taiwan, né. Então, e o que acontece? A eleição para esse cargo, né, de presidente do parlamento é de 4 anos, tá? Então, assim, não é que o governo chinês, né, o novo governo chinês, né, do presidente recém-eleito Lai Ching-te, possa reverter isso em breve, alguma coisa assim. Não, por 4 anos ele vai ser o presidente da casa, né? Consequentemente vai controlar a pauta legislativa e é um revés para o presidente e é um revés para, eventualmente, para a causa independentista, é um ganho para a China continental. E, meu caro Matias, de Taiwan, nós vamos para Tuvalu, onde ainda não temos, né, a formação de um novo governo, porém, né, nós tivemos as eleições no pequeno país insular no último dia 26 de janeiro, e o que aconteceu? Por enquanto, o primeiro-ministro, né, de Tuvalu, o Calcianatano, que é pró-Taiwan, né, ele perdeu no distrito dele, ele perdeu o assento dele. Então é o primeiro passo para o que a gente falou no programa passado, que é o motivo dessa eleição ser importante. Se os políticos, né, ligados à oposição ao ex-governo formarem um governo, né, são 16 membros, tá? Então precisaria aí de 9, né? Conseguirem formar um governo, é muito possível que Tuvalu troque a representação chinesa, né? Corte relações com Taiwan e estabeleça relações com a República Popular da China, tá? Então, mais um país que potencialmente pode romper relações com Taiwan.